Olá, pessoal! E aí? Bom dia, boa tarde! Para quem já almoçou, né? Sempre falo, é uma boa tarde. E como eu, quem não almoçou ainda e almoça sempre mais tarde, um bom dia. Eu não almocei ainda. Ai, quanta gente entrando. Vamos lá, deixa eu dar um oizinho. João, Nádia, Eduardo, Pati, Jane, tudo bem? Oi, Pri, tudo bom? Ai, que maravilha. Gente, hoje vou trazer um caso clínico bem bacana para vocês, tá? Um caso clínico de um paciente com deficiência mandibular, aquele paciente que você recebe bastante no consultório, não sabe o que fazer, quando você tem hábitos funcionais envolvidos junto, que só piora o caso. Parece que tudo que você tenta fazer no paciente não dá certo. Aquele paciente que joga o lábio inferior entre os dentes, faz projeção dos incisivos, tem muita força, né? Hipertonicidade no mento. E aí você muitas vezes fica numa situação em que o aparelho parece que não dá andamento, você não sabe o que fazer, o paciente parece que não evolui, tá? Então hoje a gente vai falar muito sobre o classe 2 ou a distoclusão, fatores realmente envolvidos de base esquelética com a deficiência mandibular, mas quando exacerbado por fatores funcionais, tá? Quando eu tenho ali fatores funcionais envolvidos que pioram muito a situação do meu paciente e muitas vezes eu não consigo tirar ele daquela condição e eu não sei o porquê, eu não sei por que o caso não evolui. Então a gente vai falar sobre isso. Muito bem, gente. Lembrando que na semana que vem, terça, quarta e quinta, tá? 3, 4, 5 de junho, tá pertinho. A gente tem a imersão dos aparelhos ortopédicos, uma imersão muito bacana que eu vou trazer muito sobre a distoclusão. Eu vou trazer muito sobre tratamentos que a gente faz através da ortopedia funcional dos maxilares para esse paciente que tem a distoclusão, que tem a deficiência mandibular, mas que tem muito fator funcional envolvido, de posição de lábio, interposição labial. Quando eu faço a opção por um aparelho ou outro, por que isso? Por que não pode ser tudo num aparelho só? Tá? A gente vai conversar muita coisa. E nesse evento agora, gente, de semana que vem, eu vou trazer ativações ao vivo de um paciente, tá? Na cadeira mesmo. Eu fiz isso há um tempo atrás, todo mundo adorou, tá? Foi bem inédito mesmo. Porque tira muitas dúvidas sobre o que fazer com o paciente na hora da instalação do aparelho, na hora da consulta, o que você tem que visualizar na consulta. Então isso também a gente vai ter e vai abordar na semana que vem na imersão dos aparelhos ortopédicos, tá bom? Quem não se inscreveu ainda, gente, o link tá na bio. Então acabando aqui, a gente acabou nosso encontro aqui, vai lá na bio e se inscreve que dá tempo ainda, tá bom? Não se esquece, porque realmente estou fazendo com muito carinho esse evento. Vamos lá então, gente? Vamos hoje para o nosso caso clínico? Esses tempos atrás, eu trouxe esse caso aqui. Mas era uma época em que o Instagram aqui não me liberava de compartilhar as imagens do paciente. Ficou muito ruim porque eu tinha que virar, mostrar pela tela do computador. E foi um caso que teve muitas perguntas sobre a abordagem, como tinha sido a técnica desse caso clínico. Então agora que eu consigo, com o recurso, mostrar para vocês o paciente aqui, né, com a figura, fica muito mais fácil do que às vezes girar a tela, né, e mostrar do computador, porque fica muito... não fica uma boa resolução, fica espelhamento de brilho, tá? Então a gente vai falar sobre esse caso que quem já me acompanha aqui talvez tenha visto e não tenha visto numa boa qualidade. Hoje vai estar tinindo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, eu quero falar sobre... Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. Só um pouquinho, gente. Não tô com ele aqui. Só um pouquinho. Tô aqui buscando a foto. Opa, tô aqui ainda, tá? Se deu uma travadinha é porque eu tô buscando a foto do aparelho. Gente, seguinte. A foto inicial da paciente, não sei por que deu uma perdida aqui. Mas esperam aí, que eu tô achando aqui pra vocês. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Eu quero compartilhar com vocês essa foto inicial para vocês conseguirem entender. Só um pouquinho.
Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, virar um pouquinho aqui, porque eu tô buscando aqui no computador, tá? Por algum motivo ela sumiu. Vamos lá. Gente, aqui, ó, presta atenção nessa imagem. Essa primeira imagem da paciente é a paciente antes de colocar o aparelho ortopédico. Então, essa primeira imagem, a gente percebe uma paciente com uma distoclusão bem grande, significa uma deficiência mandibular mais severa, né? A gente percebe isso com o ponto B, mas ela tem a base de mento mais projetada. E é um paciente que a gente fica com muito medo, né, na hora da projeção, de projetar ainda mais o mento do paciente. Mas muitas vezes isso acontece pela uma hipertonicidade inapropriada do mento, por uma função que não está correta. E muitas vezes é aquele lábio, o orbicular dos lábios inferiores, que se projeta por trás dos incisivos superiores e o paciente joga toda a força do mento nesse orbicular dos lábios inferiores. E com isso, você vê uma aparência do paciente com o lábio inferior negativo, você não enxerga o lábio inferior do paciente, você vê muito essa depressão, né? Entre mento, a musculatura do mento e o lábio orbicular dos lábios inferiores, você percebe muito essa marcação ali. E normalmente o paciente exercita uma força muito grande bem nessa região. Então, normalmente quando a gente vai pensar em algum aparelho, a gente tem que pensar no avanço mandibular, né? A gente tem que fazer uma mudança de postura com avanço. Se de fato você sabe que o teu paciente tem uma deficiência mandibular, você vê que o ponto B está atrás, você vê que o paciente está em oclusão, você vai avaliar a oclusão do paciente em classe 2, né, de Engel. Então, você sabe que a tua mudança de postura tem que ser com avanço. Mas muitas vezes só o avanço não é o suficiente. Porque quando você vai fazer só um avanço paciente, gente, muita gente me fala, eu fiz um avanço, mas não foi o suficiente. O paciente quebra aparelho demais, o paciente não sustenta a mudança de postura, o paciente continua jogando o lábio inferior ainda entre os incisivos, projetando os incisivos superiores para frente. E por que isso acontece? Vamos lá. Primeira coisa, quando você tem quebras repetidas do aparelho, ou quando você, de fato, coloca o aparelho na boca do paciente, o paciente tem uma dificuldade muito grande de utilizar esse aparelho, muitas vezes está ligado a dois fatores. O primeiro, e isso aqui, gente, que eu vou falar pra vocês, o que mais acontece, é quando a mudança de postura não é adequada. E muitas vezes você sabe um pouco de ortopedia funcional, você sabe a indicação de alguns aparelhos, mas não sabe fazer uma boa mudança de postura. E muitas vezes o dentista deixa pro protético fazer essa mudança de postura. E o protético muitas vezes entende menos ainda, gente. E faz uma mudança de postura do jeito que ele acha que é o correto. Ele não tá vendo o teu paciente. Ele não fez os exames funcionais do teu paciente. Tá? Então, isso é de suma importância. Então, aprendam sempre que a ortopedia funcional dos maxilares, ela traz princípios, assim como qualquer outra especialidade. E um dos principais, gente, a base, o princípio básico da ortopedia funcional dos maxilares é a mudança de postura. Então, vamos lá comigo. Mudança de postura tem que saber. E uma das regras, gente, que você tem que fazer no seu paciente é saber como é que é a protrusiva dele. Se a protrusiva é quebrada, não fisiológica, fisiológica, para determinar também como vai ser a sua mudança de postura. Qual aparelho você vai utilizar? Isso vai reduzir muito, quebra, e você vai acelerar os teus casos clínicos. A outra coisa, você tem que respeitar os limites fisiológicos do teu paciente. O que é isso, gente? Não adianta você fazer um avanço total de tudo que seu paciente precisa. Seu paciente tem um overjet de 11 milímetros, mas você tem uma deficiência real mandibular, não é só overjet dentário. Você tem uma deficiência mandibular real. Se o envelope facial do teu paciente é muito resistente, isso significa o quê? Essa paciente, ela tem grupo de masseter, temporal, fibras mais resistentes. É óbvio que um aparelho não vai suportar todo esse avanço, porque essa musculatura, ela vai fornecer uma resistência muito grande para aquela tua mudança de postura com o aparelho e vai fraturar. Então, o que a gente fala dos limites fisiológicos do paciente, respeitando? É um tanto que você pode avançar no primeiro aparelho. E o ideal, gente, é 5 milímetros de avanço. Ah, mas o meu paciente tem 11. Vai fazer em 2 etapas. Ah, mas o meu paciente vai demorar demais o caso.
Porque ele quer, eu quero que seja rápido, ele tem 11 milímetros, eu vou avançar de uma vez só. Você pode ter certeza que você vai mais devagar com o teu caso. Se você não conduz respeitando os limites fisiológicos do teu paciente, gente, o paciente não vai conseguir usar o aparelho. O aparelho vai quebrar o tempo todo. Então, aquilo que você acha que está acelerando o teu caso, está atrasando. Você está tendo uma demora. Aquilo que você deveria resolver muito mais rápido na troca de mudança de postura, em 3 meses, 4 meses, que é plenamente possível, você vai ficar ali com o aparelho quebrando, aparelho desconfortável que o paciente não usa, 6, 7, 8 meses não vê melhora. Então aprendam que a ortopedia funcional, ela preza muito mais pela resposta fisiológica do paciente e com isso você precisa entender a fisiologia. Então respeite esse limite. Respeite o limite de 5 milímetros. Tá, em todos os casos? Não. Dependendo do caso, eu faço até menos. Se meu paciente ainda está na dentição totalmente decídua, faça menos que isso. Isso, gente, é uma média. Isso a gente está considerando paciente adulto. Se você trata de criança, você tem que pensar que 5 milímetros é muita coisa. Então, essa paciente, gente, eu fiz um avanço e fiz menor que isso. Mas se eu faço só um avanço e coloco um aparelho, vamos imaginar quem já faz aqui ortopedia, ou já faz alguma coisa de ortopedia, vamos imaginar que coloquei um SN1 nessa paciente. Por quê? Tem tubo telescópio, tem arco dorsal, fiz avanço. Ótimo! Vai sustentar? Vai. Vai sustentar em todos os casos? Não. Muitas vezes também você está reclamando aí que não vai pro teu caso para frente, que o teu SN1 só quebra. Por quê? Você avançou em 5, colocou um SN1 num paciente que tem envelope facial resistente, como essa paciente. Olha a estrutura facial dessa paciente. Que tem toda a força muscular de mento e orbicular de lábio embaixo dos incisivos, fazendo essa resistência contra o aparelho, a tua mudança de postura. Então você precisa de uma melhor ancoragem e você precisa afastar essa musculatura do lábio. Então muitas vezes o escudo nessa região é muito bem-vindo. E não é qualquer escudo, você tem que entender aonde colocar o escudo. Nesses casos em que eu tenho o lábio que fica embaixo dos incisivos, um escudo ideal e muito utilizado é do SN4. Então, quando a gente coloca o aparelho na boca do paciente, como vocês estão vendo essa imagem, paciente sem aparelho, assim que ela colocou, eu fiz uma mudança de postura, é imediato, tá? Não significa que gente, às vezes eu coloco uma foto assim e todo mundo diz, é mentira, não é possível mudar no momento em que coloca o aparelho. Gente, é óbvio que a paciente, se ela tirar o aparelho, imediatamente ela vai voltar à mesma condição da foto inicial, né? Antes da instalação. A primeira coisa que a gente faz é a mudança de postura. É a base dessa mudança de postura que tudo vai acontecer dali para frente. Porque se a gente sabe como acontece o processo dentro da ortopedia funcional, a gente sabe que é através da excitação neural. Então, quando eu faço, presta atenção, quando eu estou fazendo essa mudança de postura, o que eu estou fazendo? A primeira coisa que eu faço, gente, é enviar através dos receptores aferência, né, da via aferente, lá para o meu sistema nervoso central, a eferência sensitiva, uma mensagem que vai voltar como uma eferência motora. Então, sim, é necessário fazer mudança de postura. Esses dias eu vi uma pergunta assim, sim, mas todos os casos precisam de uma mudança de postura? Todos os casos, se é possível você fazer uma mudança de postura, faça. Porque você vai acelerar o teu caso e é assim que a gente trabalha com ortopedia, é por essa via, tá? A gente não trabalha com a via nociceptiva, a gente não trabalha com dor, mecânica de dor, de pressão, de força. Então, nessa mudança de postura, se eu faço um arco dorsal com tubo telescópico, por exemplo, no paciente para avanço, ótimo, mas eu preciso de mais ancoragem. E a ancoragem é o que vai sustentar a tua mudança de postura. E nesse caso, eu coloquei aqui um escudo. E qual escudo que eu utilizei? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Eu falei isso na semana passada, muito sobre isso. Aqui, gente, olha lá, ó, o escudo do SN4, como vocês estão vendo aqui. E aí, por que em vez de um SN1, eu decidi colocar uma PIPIC nesse paciente? Para vocês entenderem a grande diferença, gente, entre o SN1 e a PIPIC. Vocês sabem? Alguém já usa SN1 e PIPIC? Quem é que já faz ortopedia e utiliza esses dois aparelhos? SN1, da doutora Vilma Alexandre Simões, PIPIC, a pista indireta planas composta, que é as pistas com arco dorsal. Quem já utiliza? Quem sabe as indicações para esses dois aparelhos? Normalmente, gente, a PIPIC, ele tem uma maior ancoragem, maior resistência por causa das pistas. Ela te dá uma maior base de ancoragem. Então, esses pacientes com envelope facial mais resistente, você
precisa pensar que a PIPC vai te dar uma melhor ancoragem e avanço, e dependendo também da quantidade de avanço que você precisa no teu paciente. Também, nos casos em pacientes com final de dentição mista já, a idade do paciente, envelope facial, tudo isso faz diferença. Porque se a tua escolha ela é mais racional, tá? Não intuitiva, mas se você sabe o que você está fazendo, normalmente você tem mais previsibilidade ao longo do tratamento. E isso inclui o quê? Menos quebra, fratura de aparelho, casos que evoluem mais rápido. Então a grande diferença do SN1 para a PIPC, gente, está na ancoragem do aparelho. A ancoragem no sentido de translação. O que é a translação? Avanço. Então a PIPC vai te dar uma melhor ancoragem por causa das pistas. E se eu preciso um avanço mais expressivo, no envelope facial mais resistente, que eu acabei de explicar o que era o envelope facial, e se eu tenho já um final de dentição mista para permanente, a PIPC seria mais indicada. Só que eu tenho algumas coisas que eu saio perdendo com a PIPC. E o que é, Suelen? Eu tenho menos espaço orofuncional, porque as pistas ocupam muito espaço da posição de língua. Então aquele paciente que é respirador oral, aquele paciente que já tem uma posição de língua baixa, muitas vezes eu tenho uma piora ali na situação porque eu reduzo espaço para a posição de língua. Mas nem tudo na vida a gente consegue, né? Não dá pra gente, a gente tem que fazer escolhas. E as escolhas, elas são dentro das necessidades do paciente, o que você precisa de prioridade. Então, se eu preciso uma prioridade aqui de ancoragem do aparelho, eu vou optar por uma melhor ancoragem para ter menos problema e mais previsibilidade no meu tratamento. E o escudo do SN4, eu posso colocar tanto no SN1 quanto na PIPC. Eu posso colocar no SN3. Então, gente, olha aí, ó, conhecimento. Conhecimento faz uma mudança enorme na cabeça. Você sabe que o SN4 não é um aparelho. Ele pode ser acoplado a diversos outros aparelhos. Você pode usar no SN3, você pode usar no SN1, você pode usar no PIPC. Mas o que vai determinar você usar o SN4, o escudo? A parte funcional. E você fez os exames funcionais? Você sabe como é que está a deglutição do teu paciente? Você sabe se ele realmente deixa o lábio nessa posição? Você sabe se a inclinação e o overjet do teu paciente e a distoclusão está sendo exacerbada por esses fatores? Para você usar o escudo? Entende? Então, ó, o escudo é excelente nesses casos e você vai ver uma enorme diferença e você vai evoluir mais rápido com o teu paciente, tá? Então aqui a gente tem, ó, a instalação da PIPC / SN4 e 60 dias depois, como evoluiu o caso. Você vê que não tem mais inclinação quase dos incisivos na paciente, né? Diminuiu muito as inclinações e você vê que ela sustenta já uma mudança de postura no que você fez no avanço. Sustenta. Se você deixar esse paciente sem aparelho, vai retornar. Não ainda foi passível de uma remodelação adequada. Eu tenho agora aqui, gente, uma mudança de postura. Isso eu escuto muito também quando eu posto algum caso, 60 dias depois. Ah, não é possível essa mudança toda. Gente, é possível. Você está auxiliando na melhora funcional do paciente. Não significa que você teve uma melhora estrutural ainda. É claro, é muito pouco tempo. Porque o paciente precisa de mais tempo para essa mudança estrutural. Então, a primeira mudança que sempre você vai ter no paciente é funcional. Sempre, gente. Sempre. Tá? Tenham isso na cabeça de vocês. Binômio. Função, forma, forma, função. É assim que a gente faz a remodelação superficial acontecer. Então, gente, aqui, nesse caso, 60 dias depois, eu tive uma grande melhora. E aí, essa paciente, ela continuou utilizando, né, esse aparelho, obviamente. E aí, aqui, ó, eu tenho a paciente 5 meses depois, utilizando esse aparelho, a PIPC / SN4, o escudo lá. Depois disso, desinclinou o dente, ela não consegue mais colocar o lábio embaixo desses incisivos. Ela já consegue deglutir corretamente, porque você vai fazendo os exames funcionais de deglutição, de interposição lingual, se tem ou não, de como é que está a função e força da hiperatividade muscular do mento, do orbicular dos lábios inferiores, tudo isso você vai avaliando. Chegou um momento, tá, em que o teu paciente está numa condição mais adequada, funcional a musculatura está mais adequada e está sustentando a tua mudança de postura, você pode sim, pensa, deu tudo certo naquele momento. Você pode sim pensar na mudança de aparelho, redução às vezes de tempo de uso.
se já está na ideal como você gostaria. Você pode sim ir para um aparelho mais fácil. O que seria um aparelho mais fácil nessa condição? Que tenha mais espaço funcional para a língua. Então o SN1 me dá essa condição. Eu tenho mais espaço para a posição de língua. Porque eu não tenho as pistas. Eu posso tirar o escudo? Posso, eu já tenho uma melhor condição funcional. Então aqui eu posso sair de um aparelho para ir para o outro? Claro. Eu poderia trocar pelo mesmo aparelho? Muitas vezes sim, mas aqui que eu tive uma melhora significativa, eu vou passar para o aparelho que é mais fácil para o paciente. Muitas vezes a gente vai alterando, pensando nas necessidades do paciente e vai eliminando, você vai ali, pensa em todas as necessidades, aí você vai colocar as prioridades. Eliminou as prioridades, você vai ficando com os outros fatores. Pensa o que essa paciente tinha. Uma distoclusão, lábio que interpunha embaixo dos incisivos superiores, e tudo isso eu fui melhorando a condição. E quando eu melhorei toda essa condição, e após 5 meses, eu tirei essas prioridades. Eliminei. E o que eu tenho agora? O que eu preciso fazer? Eu vou precisar um pouco mais de transversal, quais os aparelhos que eu posso fazer isso? Eu preciso manter essa mudança de postura, mas agora está mais adequado tudo? Então é isso, você vai eliminando, você vai colocando para escanteio tudo que você vai melhorando no paciente. Não existe uma receita de bolo de tempo de uso também. Muitas vezes seu paciente pode chegar em 5 meses e ser liberado para o noturno, ser liberado 12 horas. Você já conquistou o que gostaria, agora você precisa o quê? A fase nativa, que a gente chama, que é manter naquela situação a mudança de postura, para que sim haja o correto remodelação. Tá? Se você liberar total o paciente nessa condição aqui, após 5 meses, vai ter recidiva. Né? Você precisa manter o teu paciente com outro aparelho, menos horas para manter o que você fez, que você construiu ali em 5 meses. Então, a escolha após esse uso da PIP com /SN4 foi o SN1, um aparelho ser mais fácil de utilização. E aí, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, a PIPC, né, /SN4, primeiro aparelho, tá vendo? E o SN1 com salto como segundo aparelho, que é o que ela vai utilizar agora como contenção. Tá? E o que é esse salto? É um tipo de ancoragem também que nós utilizamos muito na ortopedia funcional. Ancoragem para manter a tua mudança de postura. Sempre quando a gente fala em ancoragem, gente, na ortopedia funcional, é para manter a mudança de postura. Mudança de postura é o segredo de tudo. Se você tem uma boa mudança de postura, você consegue sustentar essa mudança de postura, é onde você vai agilizar o teu tratamento. Eu tenho um laboratório próprio, tá? Indico, tem a Roseli, que é um laboratório maravilhoso de São Paulo, um dos melhores que tem, tá? A Risodens, que é da Roseli. O meu próprio só faz para os meus casos mesmo, tá? Pelo meu fluxo. SN são maravilhosos, né, Pri? São mesmo. Eu sou suspeita em dizer que eu sou apaixonada. Tô dando uma lida aqui pra ver, Eu ajudo meus clientes no atendimento, né? Fazer programação, perfeito. Laboratório da Pri. Explicar sobre envelope facial, já falo. Gente, quando eu tô falando de envelope facial, eu tô falando muito da parte muscular do paciente. Então eu tenho que entender a base de como a musculatura ela é individualizada para cada paciente. Cada paciente tem um tipo de resposta da parte muscular, do seu envelope facial. Então, eu tenho um paciente, sim, que biotipo facial, ele é mais quadradinho, não é? Aquele envelope facial, aquela musculatura, ela responde de um jeito. Aquele paciente que tem uma musculatura mais delgada, responde de outro. Os pacientes, normalmente, que têm uma resistência maior, muscular, por ter uma face, biotipo facial mais quadradinho, o que tem? Face mais curta. A face ela é mais curta, mas ela é mais profunda nesse sentido. São pacientes, normalmente, que têm mais dificuldade de, quando você faz a mudança de postura, de a musculatura ser guiada. A musculatura vai tentar voltar no que ela está acostumada. Então, esses pacientes, você precisa de uma boa ancoragem. Porque a musculatura, gente, é uma coisa muito forte, é muito potente. O músculo da mastigação, ele não está só exercendo sua função, normalmente, no momento da mastigação. Tá? Então, é necessário você pensar que essa ancoragem que a gente fala do aparelho é para resistir a essas forças da própria musculatura que ela vai tentar fazer, promover esse movimento do que é habitual para ela, de voltar para aquela posição. Isso principalmente nos primeiros meses. Até ela se acostumar que a melhor postura,
que é mais confortável a postura, a nova mudança de postura que você fez. Exceto quando você faz uma mudança de postura errada, que não respeita esses limites fisiológicos do paciente. E aí a coisa desanda, porque o paciente vai quebrar constantemente ou ele não vai usar o aparelho, como eu falei, tá? Então é importante a gente entender da mudança de postura, sempre. E quem tem que fazer isso, gente, é a gente, como profissional, que tá ali com o paciente, que sabe a condição do paciente, que tá vendo a face, que tá fazendo os exames funcionais, não é o laboratório. O laboratório, ele vai entregar, assim, tem todo o apreço ali pelo um bom aparelho ortopédico, mas já numa mudança de postura pré-estabelecida, com uma receita adequada do aparelho. Quem sabe tudo que tem que ter naquele aparelho é você, dentista. E aí o profissional que está ali confeccionando esse aparelho, ele vai ler aquela receita. Gente, é igual o farmacêutico, quando chega lá e vai a receita que o médico fez. É assim que funciona. Entende a diferença, gente? Muita diferença, tá? Do que a gente simplesmente largar na mão. Ó, nesse caso, gente, deixa eu mostrar aqui, ó, a diferença aqui, ó. Então, a gente tem a paciente inicial, né, dezembro, antes de colocar o aparelho ortopédico. Assim que ela colocou o aparelho ortopédico na boca, então olha a mudança que a gente faz, a gente projeta essa mandíbula muito pra frente, né? Muitas vezes fica até com uma face desproporcional, porque a gente avança um pouco mais. Tem muita gente que pergunta assim, o paciente que é normo-oclusão, que tá em classe 1, como é que eu vou fazer uma mudança de postura? Ele já tá em classe 1. Você pode promover estação neural levando ele para DA, que seria a determinada área, né? O que é a determinada área? A borda dos incisivos superiores, palatina, com a borda incisiva dos incisivos inferiores, vestibular. Esse toque, você pode fazer esse leve avanço de 2 milímetros, tá? Esse leve toque faz com que haja uma qualidade de estação neural melhor no teu paciente para o avanço, em geral, do que você precisa. Não necessariamente o teu paciente vai terminar desse jeito. Então, depois, a gente percebe uma harmonia facial muito mais adequada na paciente após 5 meses, olha lá, quando eu já vou trocar o aparelho para o SN1 aqui. A gente vê que ela tem a base muito menos exigente de hipertonicidade entre o mento e o orbicular dos lábios inferiores. Né? A gente consegue perceber essa diferença num perfil muito mais harmônico, menos força em determinados músculos que não deveria ter. Tonicidade adequada. Todo músculo está tendo tonicidade. Se a gente não tiver, a gente vai ter hipotonicidade. E aí é aquele respirador bucal, é aquela face delgada. Todo músculo está o tempo todo ali enviando uma mensagem para o sistema nervoso central. A gente tem que ter uma tonicidade. Só que a hipertonicidade muitas vezes também atrapalha e promove a desarmonia entre o equilíbrio dessa tonicidade muscular entre os músculos. Beijo, Pri! Vocês entenderam, gente? Então, olha a diferença do perfil que você pode promover. Então, a ortopedia funcional, ela é sensacional, gente, porque ela é muito mais do que você está transformando lá dentro da boca do paciente. Ela faz uma mudança muito expressiva na face. E essa face que fica muito mais agradável, o paciente não tem uma melhora só no perfil, aquela harmonização orofacial que eu falo, né, que a gente promove nessas crianças. Porque essa criança, ela começa a deglutir melhor, a falar melhor, porque muitas vezes, né, tem alguma dificuldade na fala, posição de língua. Ela começa a fazer mastigações mais adequadas, porque às vezes não conseguia devido a maloclusão, mordida muito profunda, distoclusão severa. Então você melhora muito mais do que oclusão, você melhora, então, o perfil orofuncional do paciente, facial mesmo, e mais do que isso, você melhora a qualidade de vida do teu paciente, você melhora as funções dele. Então é fantástico, não é? Você fazer tudo isso pelo teu paciente. E aí entra um outro detalhe, porque quando você trabalha com essa boa função do paciente, te garante a melhor estabilidade. Porque o que estava promovendo essa face em que os músculos não estavam inadequados e que levou uma maloclusão mais acentuada? Volto a dizer, o binômio, função, forma, forma, função. Então, quando eu adequei tudo isso, coloquei essa função no local certo, contribuí para avanço mandibular com o aparelho, tudo isso permitiu
uma resposta do sistema estomatognático e ele estar mais em harmonia. E isso reduz muito o grau de recidiva dos teus pacientes. Você não está trabalhando só com dente. A gente, aliás, nem pensa em dente. O dente é uma consequência do que você está fazendo. Não é fantástico? E aí, gente? Perguntas? Estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Gente, tanto a PIPIC quanto o... Vamos lá, deixa eu falar. Opa, deixa eu sair aqui. Tanto a PIPIC, tá? Quanto o SN1, você tem a possibilidade de trabalhar com os expansores na expansão transversal. Então, se o teu paciente está precisando também uma harmonia no sistema, na correlação transversal, você vai conseguir. Também, os dois aparelhos, você vai conseguir no sentido vertical da face. Então, é legal também que a maioria dos aparelhos trabalha de uma forma tridimensional. Você vai trabalhar tanto na prioridade, que seria a distoclusão, eu tô vendo que tem uma distoclusão muito severa, eu quero um aparelho para isso, mas normalmente a desarmonia facial, ela acontece nos 3 planos, porque a face está crescendo nos 3 planos. Nem sempre acontece só em um. Aliás, na minoria dos casos acontece em um plano só. E isso é muito negligenciado. Não significa que teu paciente lá não tem um problema nos 3 planos, não é visto. Sobre o desvio de linha média, né, inferior, de 1 milímetro, depende. Quando você vai corrigir e quando você não vai corrigir. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que o desvio de linha média, ele pode vir de várias possibilidades. Ali você precisa fazer um bom diagnóstico de exame funcional e principalmente de base dentária, funcional, essa análise para ver do que é o seu desvio de linha média. Primeiro, ele pode ser maxilar. Então, você não pode corrigir a base mandibular, se o teu desvio é maxilar. Uma das coisas que a gente pode fazer para avaliar se o teu desvio é maxilar, na hora da consulta do exame funcional, é foto do paciente bem sorrindo, tá? E uma foto facial não é do jeito que o paciente quer estar. Isso é postural. Eu tô lá e tô assim, ó. Isso é postural, para mim saber como está a postura do meu paciente. A facial é o paciente retinho e foto, sorrindo. Depois você vai colocar esse paciente, essa foto, num Canva, num PowerPoint e vai traçar entre ponto de nariz, glabela, mento, ver se o nariz não tem desvio, então normalmente a gente chega mais glabela e mento, e ver se a tua linha, essa linha mediana, está coincidindo com o centro dos incisivos superiores. Esse desvio do superior, ele pode ser dentário, então isso tem que ser avaliado no modelo de gesso, nas diretrizes do paciente ali, ou ele pode ser também esquelético, tá? Realmente ter uma base que tá com desvio. A gente tem que saber se é maxilar. Não é maxilar, tá tudo certo com a maxila e eu tenho meus incisivos bem centralizados na linha mediana. Aí eu tenho a possibilidade de ser mandibular. Aí vem as alterações possíveis. Primeiro, você precisa entender se é funcional. O funcional é que numa abertura, fechamento, máxima protrusiva, proteção mútua, que é topo, você corrige esse desvio de linha média. Quando você corrige esse desvio de linha média, que é funcional, você poderia fazer a correção tanto no SN1 quanto na PIPIC em 2 milímetros. Tá? Agora, se é de base esquelética mandibular, se não corrigiu, mas você sabe que é de base esquelética, você poderia corrigir em 1 milímetro de cada vez. Mas eu tenho mais que 1 milímetro, eu tenho mais que 2 milímetros. Você vai, cada minuto de postura, fazer uma correção mínima. Senão vai ter mais fratura de aparelho, teu paciente vai ter dor. Possivelmente, tá? Então, se você fez todas as análises e viu que é funcional, você vai fazer uma correção de 2 milímetros. Tem mais que 2 milímetros, vai. Primeira mudança de postura de 2, depois você vai deixar para a próxima fazer mais 2, ok? Esquelético, vai fazer de 1 em 1, ok? Dentário, você não vai fazer. Se você viu que é dentário, você conseguiu avaliar que isso é dentário, você tem outros acessórios dentro da ortopedia funcional que vai conduzir a correção dessa linha média. Ok? Certo? Então, a pergunta de uma maneira mais simples de dizer, você pode fazer a correção? Sim. Vai depender do tipo da desvio de linha média, se é maxilar mandibular, se mandibular, etiologia, né? O porquê que está acontecendo aquele desvio e respeitando os limites fisiológicos. E aí, gente?
Mais perguntas? Essa pergunta foi ótima, Suzana, porque muita gente tem dúvida, tá? E pior, tem muita gente que não avalia tudo isso, não avalia e manda pro protético fazer mudança de postura e, obviamente, o protético não tá vendo o paciente, não fez esses exames e ele faz correção sempre mandibular. E muitas vezes não é mandibular, muitas vezes não é funcional. Aí tu tem um aparelho que fica quebrando o tempo todo, você não sabe por quê. E aí, gente? Maravilhoso, muita pergunta boa. Gente, me conta aqui, quem é que já trabalha com ortopedia funcional aqui? Algumas pessoas falaram que eu. Quem aqui, hoje, sente segurança com ortopedia funcional no consultório? Quem vê que a ortopedia entende isso já, né? Que a ortopedia é o caminho no consultório, tá conseguindo grandes feitos ali com seus pacientes. Quem hoje consegue trabalhar com ortopedia aqui e diz, não, eu consigo ver mudança, vejo essa mudança nos meus pacientes, eu já sei indicações. E aí? Quero saber. Que esse tem um público, tá? Que me vê e sempre tá querendo saber alguns detalhes a mais. E quem é que tá aqui e tá começando agora com ortopedia? Tá começando agora, tem alguns pacientes, mas ainda não se sente totalmente seguro. Ah, tem uma indicação, mas às vezes não tá sentindo seguro se foi a melhor indicação. Quem é que... Coloca eu aqui. Quem é que tá começando no mundo da ortopedia? E tem alguém que não faz ortopedia? Coloca aqui. Quem não faz, mas tá louco pra aprender. Eu pergunto essas coisas pra vocês porque faz muita diferença nas aulas que eu vou colocando nas lives pra vocês, né? Estou começando agora, fazendo movimentações simples, estudante básica, perfeito, tá? Eu vou perguntando isso, que toda quarta-feira eu tô trazendo live. Isso também ajuda a trazer assuntos que sejam, lá do início, buscando mais a base, para que vocês vão entendendo aos pouquinhos a ortopedia, né? Às vezes eu trago já caso clínico com aparelho que você já tem que saber um pouco, e aí você já entra aqui no meio da confusão, mas a gente está trazendo um caso clínico, já está trazendo aparelhos que quem já usa já conhece, às vezes quem não usa tá meio perdido, né? Nunca ouviu falar nesse aparelho, não sei nem o que é isso. Já faço há uns 8 anos, ótimo, legal, então já tenho bastante tempo aí de caminhada na ortopedia funcional. Você vê que, gente, a ortopedia, eu sempre vejo isso, alunos que começam comigo, né, quem já tá há muito tempo na ortopedia e quem tá começando a trilhar esse caminho. E sabe o que é lindo da ortopedia, gente? Que mesmo quem começa já consegue ver grandes mudanças, mesmo na insegurança. Né? Quando tem pelo menos assertivo no aparelho ali, ou enfim, mesmo que foi estranho barranco, mas conseguiu escolher bem aquele caso e fez uma mudança de postura legal para o paciente, você já vê uma mudança e aí começa a ter a paixão pela ortopedia. E começa normalmente ver as aulas, porque já despertou essa paixão. Quem já faz muito tempo, sente sempre aquela necessidade de assim, poxa, mas tem algo que está faltando, eu quero que meus tratamentos sejam um pouco mais rápidos, eu quero aprender mais dispositivos para entender como eu posso trabalhar melhor com meus pacientes. Então, o que eu posso dizer para vocês, gente, que a vida é um eterno aprendizado. Eu trabalho há 20 anos com ortopedia funcional e sempre estou estudando. Sempre. É uma coisa que a gente tem que ter no coração que ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo com a vida e tem que ter a disposição de querer aprender. Tá? Então, a gente sempre tem que estar aqui na humildade pensando assim, não, alguma coisa eu vou pegar de novo. Mesmo perdido, mesmo sentindo assim, opa, meu Deus do céu, eu peguei no meio do caminho. Alguma coisa você sempre leva para a prática clínica e vai aprendendo mais. Então, quem está começando, gente, não se desespere. De verdade. Você tem que estudar e ir aprendendo a sequência certinho, do embasamento, que vai chegar lá. Quem já faz, às vezes, já faz muito tempo, mas não tá com a base forte. E aí que vem essa insegurança. Tá? Então, eu recomendo, gente, ter a base da ortopedia forte, entender a base da ortopedia. Vai tirar essas dúvidas da cabeça de quem já faz muito tempo e às vezes aprendeu muito com o protocolo. Já faço, mas cada toque seu tem sido uma grande ajuda. Que ótimo,
Que bom que é essa a minha intenção, é cada vez fortalecer mais a ortopedia funcional, ter mais pessoas amando essa profissão que eu sou apaixonada e fazendo bem feito, né? Fazendo realmente com valor, assim, mudando a vida dos seus pacientes. Eu tô querendo começar logo, estudando ainda, inclusive, não estou mais utilizando aparelhos ortopédicos faciais. Ai, ótimo! Ótimo, eu digo, porque quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu sou ortodontista, comecei a minha vida assim, e a ortopedia foi transformando no sentido de... Eu fui vendo que era possível fazer com ortopedia, com todos os pacientes, trabalhar com todo tipo de maloclusão. E eu fui cada vez introduzindo mais ortopedia funcional ao ponto de dizer, não, eu quero estudar a fundo. Aí eu fui atrás da base mesmo, fazer cursos. E isso me fez um grande diferencial, porque com a base e a segurança eu vi que era possível. E ali foi muito rápido, gente. Foi um boom muito grande na minha vida da ortodontia para a ortopedia funcional. Em um ano, mais ou menos, eu tive um boom muito, muito grande. Então, realmente, hoje em dia, eu não trabalho mais com a facial. Trabalhei lá no começo da minha vida, há muito mais de 10 anos, eu só trabalho com a funcional mesmo. E acho que, com certeza, não é nem eu acho, foi um grande diferencial na minha vida. Às vezes a gente se posicionar no começo pode causar muita insegurança. Se posicionar e às vezes não querer abraçar o mundo, né? Aí no começo a gente pode pensar, nossa, mas eu vou deixar isso aqui pra trás. Mas o se posicionar normalmente te faz crescer mais rápido. Você decidir trabalhar com um nicho de público, eu vou trabalhar só com crescimento e desenvolvimento craniofacial, eu vou trabalhar só com crianças e adolescentes, eu vou trabalhar só com... Não significa que você vai se fechar, você vai cada vez estudar mais, mas te torna cada vez com um potencial maior de crescimento, porque você cria uma imagem forte dentro daquilo ali que você se propôs. É muito mais fácil. E é isso, gente. Sobre SN1, sobre a PIPIC, eu vou falar muito sobre a base deles, tá? Tudo como é cada aparelho, como tem que ser confeccionado, porque muita gente às vezes já faz, mas nem sempre aprendeu do jeito certo. Então eu quero passar tintim por tintim para vocês sobre desde a confecção, como deve ser feita corretamente, desde mudança de postura, que é muito importante, quais as estruturas de um para o outro e quando se usa um ou outro, que hoje a gente falou um pouquinho. Tá? Trazendo em casos específicos, de caso clínico. Quero falar muito também sobre as assimetrias faciais, os aparelhos que mais a gente utiliza, como a gente faz um bom diagnóstico para a conduta de avaliar a assimetria facial, como a gente faz essa melhora, tudo na semana que vem, tá, gente? Dia 3, 4, 5 de junho, vou estar com vocês na imersão de aparelhos ortopédicos. Para quem não se inscreveu, vai ali na bio, se inscreve, tá? É gratuito. Vai lá, eu vou trazer um caso clínico ao vivo para vocês, tudo, como fazer ativação no aparelho. Vai estar muito bacana. Com certeza, vocês vão aprender demais. Pode ter certeza. Se quem falou aqui, aqui eu sempre tiro dicas legais, 3 dias de imersão, gente. De muito conteúdo. Então, vamos lá, se inscreve. Muita coisa. PIPIC, vai ter o SN1, vou falar sobre PIPs muito. E são aparelhos muito versáteis no mundo da ortopedia funcional. Certo, gente? Eu que agradeço. Beijinho. Que bom que você tava precisando ouvir. A gente é veinha, a gente dá uns conselhos na vida, né? Que já passou por muita coisa. Certo, gente? Um beijão no coração. Até semana que vem, quarta-feira. Tô aqui, mas mais do que isso, tá? Lembre que na semana que vem, às 20 horas, terça, quarta e quinta, tem imersão. Daí às 20 horas da noite, não é 8 horas da manhã, 20 horas. Então vai lá, se inscreve, porque não é por aqui, não é em live. Tem que se inscrever, que é uma sala fechada, tá bom? Vocês vão entrar nessa sala fechada e vão ter acesso às aulas, ok? Então vai lá se inscrever, hein? Não vão ficar de fora. Beijo, gente! Até semana que vem, terça-feira, encontro vocês. Até mais!